incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de empresa de ônibus no último sábado em Campos. A gente vai conversar agora com a Dorlane, que está acompanhando aí de perto, né, essa situação desde o final de semana, mas outros ônibus, muitos ônibus, foram completamente destruídos e ela esteve lá e vai contar pra gente que situação é essa, hein, Dorlane? Bom dia. Oi, Ana Paula, muito bom dia para você, bom dia também a todo mundo que está assistindo o Balanço Geral. Uma situação bem complicada, Ana Paula, 21 ônibus ficaram completamente destruídos e outros 2 foram atingidos também pelo incêndio e ficaram danificados. Além dessa garagem de ônibus, um outro galpão que fica ao lado acabou sendo atingido também, Ana Paula. Galpão esse de um particular, que atua fazendo manutenção em serviços de ar-condicionado. Esse incêndio aconteceu durante o final de semana, foi de grandes proporções, teve uma grande repercussão também no interior do estado do Rio de Janeiro, até porque esses ônibus que foram queimados, Ana Paula, atendem linhas importantes do município, que é o caso da Penha, do Jockey e do Nana. A gente fez uma matéria para explicar para quem está em casa como é que isso tudo aconteceu. Você agora vai poder assistir. O fogo se alastrou muito rápido na garagem da empresa. O dia estava amanhecendo quando os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A área teve que ser isolada. 21 dos 26 coletivos ficaram completamente destruídos e outros 2 danificados pelo fogo. Moradores acompanharam de perto o trabalho. Por sorte, os tanques de combustível não foram atingidos. Outro caminhão de água. Já foi 2 embora, mas chegou mais outro agora. Feio o negócio. A fumaça preta tomou conta do céu de Guarus. Dava para ver de vários bairros do outro lado da BR. O incêndio de grandes proporções começou de madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações de feridos. Foram utilizadas 4 viaturas de combate às chamas, 2 de salvamento e 3 pré-hospitalares. Os militares também atuaram de forma planejada e estratégica, com técnicas de resfriamento, para impedir que o fogo se alastrasse para casas próximas e o reservatório de combustível, que fica na garagem e é usado para abastecer a frota. As causas estão sendo investigadas. O incêndio também atingiu este galpão que fica ao lado da garagem de ônibus. E 2 coletivos estacionados ficaram completamente destruídos. Segundo o dono do local, eles estavam aqui para manutenção no ar-condicionado, então são de clientes. As chamas também atingiram a estrutura do telhado, que corre risco de queda. No local, ninguém quis gravar entrevista. O prejuízo ainda está sendo calculado. De acordo com o IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, a empresa possui um total de 39 veículos. Os que fazem a linha na zona rural não foram atingidos pelo fogo, mas o atendimento à área central de Campos pode sofrer alterações. A gente vai ter algumas questões de remanejamento, a quantidade de horários está sendo trabalhada para poder ter o menor impacto possível, mas algumas linhas, por exemplo, Rio Preto, Imbé, Lagoa de Cima, Serrinha, estão garantidos o atendimento, porque os veículos da empresa que atuam nessas localidades dormem na localidade para fazer o primeiro trajeto para a área central. Então não sofreram impacto. Agora aqui na área central, as localidades da Penha, o atendimento Jockey e o ENF, eles que estão um pouco agora atingidos, mas a gente está fazendo todo o trabalho de remanejamento e de questões de alocação de horário para poder não ter esse impacto. Ana Paula, e você também que está em casa assistindo a gente, vamos atualizar primeiro essa questão do transporte coletivo em Campos. As linhas que fazem o atendimento a esses bairros, como a gente disse anteriormente, Jockey, Penha, Donana, que são de responsabilidade desse consórcio União, ao qual a Ação Salvador faz parte, estão operando hoje, estão atendendo a população, porque o município fez uma requisição administrativa, então conseguiu 25 coletivos de uma outra empresa, Turisguá, que teria decretado falência, mas também fazia parte desse mesmo consórcio União. Então o município fez essa medida administrativa para que a população continuasse sendo atendida com os horários e itinerários.
23 ônibus vão ser utilizados nesta nova etapa. Nós, inclusive, conversamos com o procurador-geral do município, Roberto Landes, e ele explicou pra gente, né, como é que isso funciona, até porque são 23 coletivos pedidos para poder atender a população, mas que agora vão ser de responsabilidade do município. Vamos assistir um trecho da entrevista. Esses ônibus estão na responsabilidade do município, que os cedeu à empresa São Salvador para a prestação do serviço. Então, assim, obviamente, se houver qualquer avaria nesse veículo, a responsabilidade é do município, que vai cobrar da empresa São Salvador, que é efetivamente quem está utilizando os veículos na ponta, né? Mas fato é que, de acordo com a requisição administrativa, os bens ficam na responsabilidade do poder público, nesse caso, o município de Campos. E aí nós perguntamos também ao procurador essa questão de prazo, por quanto tempo esses ônibus vão continuar operando. Ele disse o seguinte, é um decreto municipal por tempo indeterminado enquanto durar essa situação de emergência. Nossa equipe também foi hoje na garagem, né, dos ônibus, dessa empresa de ônibus que pegou fogo durante o final de semana. Conversamos com o proprietário, ele disse que o prejuízo está estimado mais ou menos em 5 milhões de reais. Cada coletivo queimado custa em média de 280 a 300 mil. O estrago, Ana Paula, só não foi maior porque o Corpo de Bombeiros também teve um trabalho fundamental e estratégico. Por quê? Geralmente essas garagens de ônibus, elas têm tanques de combustíveis, que são tanques utilizados para o abastecimento dos coletivos antes deles saírem para poder fazer o itinerário. E nessa empresa tem 2 cilindros, 2 tanques grandes, com 22 mil litros de combustível. Por sorte, o incêndio não atingiu essa área, porque o Corpo de Bombeiros fez o quê? Fez um trabalho de esfriamento do local e, enquanto estava fazendo esfriamento, uma outra equipe fazia realmente o combate às chamas. A gente vai assistir agora um trecho da entrevista com o dono da empresa, que ele falou como é que ele ficou sabendo e o que teria causado esse incêndio. Ainda está sendo investigado, mas ele contou pra gente como é que foi no sábado de manhã, quando ele chegou na empresa. O que aconteceu foi por volta de 4h15 da manhã, o vizinho ligou para mim, relatando que estava pegando fogo na garagem. Eu imediatamente vim para cá e eu cheguei, o bombeiro chegou logo a seguida. O relato que a gente tem é que o vigilante da noite, estava dormindo e quem acordou o vigilante foi o vizinho, entendeu? E quando eu cheguei aqui, já estava tudo em chama já. O fogo era loucura. Ainda temos que dar graças a Deus ainda que não pegou nos tanques de combustível e algumas pessoas aí com mais intenções acham que o incêndio foi proposital. Na verdade, proposital como? Um prejuízo de quase 5 milhões e a gente não tem seguro nem de ônibus nem da própria garagem. É uma loucura, entendeu? E ainda as pessoas nessa ocasião ainda achar que tem alguma fraude, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos trabalhar para poder recuperar. Como a gente disse, né, segundo ele, o prejuízo estimado em 5 milhões de reais. A perícia, hoje pela manhã, quando a gente foi lá, as responsáveis pela empresa estavam esperando a chegada da perícia, né? Que a polícia está investigando esse caso para descobrir as causas desse incêndio. Ana Paula. Dorlane, quem está em casa, situação triste, lamentável, e é muito bom quando a gente ouve o dono da empresa, porque imagino como isso também circula, né, nas redes sociais, quem está acompanhando desde o último sábado, muita gente fala sem saber. Isso é uma verdade e é por isso que é bom falar aqui na televisão, porque a pessoa tem a possibilidade de esclarecer e de falar mesmo, porque nem sempre as redes sociais dão espaço, né, para quem tem que falar. E aí coloca e aí as pessoas vão comentando. Então, um prejuízo de 5 milhões, uma garagem, os ônibus sem seguro. Então, como ele disse, né, por que seria proposital? Qual seria o ganho em fazer algo desse tipo? Qual seria a vantagem, gente? Pelo contrário, né? Muito dinheiro aí agora que tem que recuperar, uma estrutura que tem que pensar aí como é que vai fazer, né? Porque imagina agora a cabeça como é que não deve estar para buscar resolver, né, esse problema. Agora, em contrapartida, a gente já vê uma situação difícil que a população enfrenta, né, com relação ao transporte público, e ainda achar que uma situação dessa é proposital, é no mínimo, né, não sei, as pessoas às vezes realmente ficam meio sem noção. Então a gente tem que ter cuidado muito com o que fala. Se for criminoso, se isso realmente, né, for comprovado, quem vai dizer não somos nós, está tendo uma investigação. Né? O prejuízo foi enorme, era só a quantidade, né, de como essa fumaça se espalhou, mas como você bem disse, Dorlane, o Corpo de Bombeiros aí foi fundamental, conseguiu chegar, conseguiu ajudar
E a gente sabe, né, que eles realmente fazem a diferença e foi bom, essa pessoa chegou, o vigia, né, estava dormindo, não sei, enfim. Não tem como a gente ficar aqui agora procurando culpados. O importante é saber que não teve um prejuízo que poderia ser maior por conta aí do combustível, né, que tinha no local. Não teve pessoas, né, que tiveram prejuízos. E agora a gente vai acompanhando aí esse caso, porque as causas do acidente são importantíssimas, né, nesse caso aí, Dorlane. Com certeza, Ana Paula, tudo está sendo investigado pela polícia. Por sorte também ninguém ficou ferido, né, Ana Paula, até porque é um incêndio de grandes proporções. E a gente sabe, num local que acaba se alastrando de uma forma muito rápida. A gente esteve hoje lá e chega a ser uma situação triste, Ana Paula, porque a gente vê aquele monte de ônibus que poderia estar atendendo a população, agora está resumido em quê? Em cinzas, né, e carcaça, que não vai poder ser utilizada novamente. Agora, outra coisa também você citou e é muito importante, quando o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho, porque você imagina, 2 tanques com 22 mil litros, os dois juntos, um com 10 mil, outro com 12 mil. O risco de explosão acaba sendo muito grande, ainda mais no incêndio como foi. E o Corpo de Bombeiros fez um trabalho assim crucial, estratégico e foi muito pontual o trabalho que eles fizeram lá, Ana Paula. Verdade, Dorlane, olha, muito obrigada aí, parabéns aí pela cobertura, né, a gente está acompanhando aí desde o último sábado, foi notícia, né, nacional, a gente está aí de perto, vendo essa situação e a qualquer momento a gente pode trazer aí alguma novidade, né, assim que tiver as causas do acidente, vamos torcer pela recuperação dessa estrutura. Te agradeço, Dorlane, vamos pensar o melhor, né, gente? Vamos pensar no melhor, né? E não desejar o mal e nada contrário. Vamos torcer para que melhore, principalmente porque se trata de um quesito tão importante, de um setor tão importante para todas as cidades, né? Que é o setor do transporte. Aí outras coisas vão ter que ser analisadas.